CBN João Pessoa. Apresentação: Nelma Figueiredo. São 9h53, o CBN João Pessoa de hoje recebe aqui nos estúdios o senador tucano Cássio Cunha Lima. Com ele vamos falar sobre ações parlamentares, sua atuação na liderança do PSDB no Senado e sobre a política partidária nos contextos nacional e local. Bom dia, senador Cássio Cunha Lima. Bom dia, Nelma. Bom dia, Verônica Guerra, Emerson, Andréa, Cacá, José Artigas. A você, ouvinte da CBN, minha saudação e o prazer de poder estar aqui mais uma vez. Apesar do senhor estar envolvido aí em todo esse contexto nacional, em evidência nos últimos dias como líder da oposição no Senado, a gente vai tentar dosar essa entrevista entre Brasília e Paraíba. O senhor vai nos ajudar aí para a gente não ficar muito lá. O senhor fala que tenta fugir do mimimi, mas a gente gosta do mimimi, do rame-rame, né? Vamos lá. Então, senador, mas para começar por Brasília, a presidenta lançou essa semana, a presidente Dilma, o tal pacote anticorrupção. O senhor já criticou esse pacote. O pacote decepcionou mesmo a todo mundo ou só a oposição? Olha, é uma ação requentada. Toda vez que o governo do PT vem enfrentando crises éticas, ele anuncia um pacote de medidas anticorrupção. Foi assim no Mensalão. Nós estávamos resgatando mensagens de jornal e temos manchetes idênticas às que são produzidas na semana de hoje. No período do Mensalão, já em 2005, temos aqui no jornal Estado de São Paulo, Lula lança pacote anticorrupção. Nós já temos leis que permitem a punição daqueles que praticam atos criminosos. Tanto é que no julgamento do Mensalão, por exemplo, o Caixa 2, a partir do voto da ministra Carmen Lúcia, foi considerado, obviamente, crime, como de fato é. E o que a sociedade espera, o que as pessoas desejam e cobram do governo, são providências, atitudes, ações e uma posição mais enérgica em relação a denúncias de malversação de dinheiro público. E o governo se mostra letárgico, lento, em alguns momentos complacente. Vamos citar o exemplo do que aconteceu na Petrobras, que é hoje o foco da investigação da Operação Lava Jato. Eu não desconfio da conduta pessoal da presidente ou da ex-presidente Graça Foster. Não sou juiz de ninguém. Mas a presidente da República demorou meses para fazer a substituição dela e da diretoria. Hoje, quem é o líder do governo na Câmara Federal é o deputado Zé Guimarães, que ficou notabilizado no Brasil inteiro por ter tido um assessor preso com dinheiro da cueca. Então você tem um discurso que não é compatível com a prática, e as pessoas querem governo. As pessoas estão irritadas porque, lamentavelmente, eu sou obrigado a dizer, e não digo isso com alegria, mas é o fato. A presidente mentiu ao Brasil durante a campanha eleitoral, quando disse que a energia ia baixar e a conta de luz vai crescer esse ano 70%. Agora, no mês de abril, os consumidores vão perceber mais um aumento no preço da energia elétrica, como subiu o combustível, como subiu a taxa de juros, a inflação já bate a casa dos 8%, e quando você fala da inflação com os mais pobres, essa inflação já chega a 2 dígitos. Infelizmente, o Brasil quebrou, e essa realidade não foi apresentada de forma verdadeira, de maneira honesta, clara, transparente durante o processo eleitoral. Então tem toda essa ambiência de insatisfação e o governo perdido por completo na sua capacidade de agir e escapando com iniciativas requentadas como é esse pacote anticorrupção, cujo teor, muito do que ali consta, já tramita no Congresso Nacional ou já tem inclusive lei aprovada, faltando apenas a sua regulamentação, coisa que também o governo não fez até aqui. Então, antes que eu passe aí a palavra aos colegas de bancada, que também vão fazer perguntas ao senhor, só para a gente falar aí dessa insatisfação,
por que o PSDB usou a estratégia de não ir às ruas no dia da manifestação? O senhor tem aí até perto do repórter CBN uns 3 minutos aí para explicar por que essa estratégia, quer dizer, levou o país aí em nome dessa insatisfação e tal, e recuou o próprio Aécio, o senhor também não foi, estava doente, não foi, mas assim, por que essa estratégia do partido de não fortalecer aí essa massa que foi às ruas? Por uma decisão muito sensata do presidente do partido, Aécio Neves, que foi candidato na eleição passada, de não parecer oportunismo de se apropriar de um movimento que não tinha organização de partidos. Ao contrário, por exemplo, da campanha das Diretas Já, que foi um movimento suprapartidário, ou seja, vários partidos participavam e organizavam aquele movimento. O que aconteceu no último domingo, dia 15, era um movimento apartidário. Não tinha liderança, não tinha o comando de partidos políticos. Então, Aécio, como foi candidato a presidente da República, preside nacionalmente o PSDB, ao meu ver, de bom alvitre, de forma adequada, optou por não ir, ele pessoalmente, participar dos eventos. Eu estava em São Paulo, a convite do próprio PSDB nacional, mas tive uma rápida enfermidade, essas viroses que lhe derruba e derruba mesmo, né? E não pude ir às ruas. Mas o senhor gostaria de ter ido? Gostaria, estava lá para isso, né? Inclusive iria com o senador Aloysio Nunes, que foi. Eu iria com o deputado Carlos Sampaio, que é o líder do PSDB na Câmara, que também compareceu. Vários parlamentares compareceram. Pedro Cunha Lima, por exemplo, esteve aqui em João Pessoa, né? Bruno Araújo esteve em Pernambuco. Então, filiados, militantes, parlamentares do partido participaram no Brasil inteiro. Apenas Aécio optou por não ir por essas razões que já pude explicar. O senhor não cogitou ficar na manifestação aqui também? Pedro ficou, quer dizer, participou já aqui, então, como eu tinha esse convite do PSDB para estar em São Paulo e dada a função que exerço hoje como líder do partido no Senado, então, às vezes, você tem que nacionalizar a sua ação. Então, a Paraíba, para mim, naturalmente, é meu porto seguro, é meu ponto de partida. Seria mais estratégico. Mais estratégico. Se eu fosse apenas o senador Cássio, eu estaria na Paraíba, mas hoje eu sou o líder do partido e, portanto, tenho responsabilidades com o partido nacionalmente. São 10h03. Estamos hoje recebendo no estúdio o senador Cássio Cunha Lima, senador pelo PSDB e líder do partido no Senado. Agora eu passo a palavra para o nosso colunista político, José Artigas. Bom dia, senador Cássio. É um prazer tê-lo aqui nessa bancada no dia de hoje. E aproveitar que o senhor não está em Brasília, agora como líder do PSDB no Senado. Então vamos falar um pouquinho. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. Uma, claro, diz respeito à nossa Paraíba e particularmente à terra do senhor, Campina Grande. Bem, os noticiários vêm divulgando já há alguns meses o distanciamento relativo do prefeito Romero Rodrigues com algumas lideranças do PSDB, inclusive com seu vice, lá em Campina Grande, e existem algumas sugestões de que ele poderia estar saindo do PSDB. Então eu gostaria que o senhor comentasse um pouco isso e comentasse também quais as perspectivas do PSDB agora para as próximas eleições de 2016 em Campina Grande. Outra questão, e aí eu falo diretamente para o líder do PSDB e da oposição no Senado, é o seguinte: hoje o Jornal da Paraíba noticia que o PSDB apresentou, através do deputado Carlos Sampaio, um projeto de lei que prevê a extinção dos partidos políticos que receberem dinheiro proveniente de corrupção. Bom, se nós acompanharmos a Operação Lava Jato, nós perceberemos que as grandes empreiteiras do país estão envolvidas em atos de corrupção. E elas doaram para praticamente todos os grandes partidos. Se fôssemos aplicar essa regra agora, não sobrariam partidos no país. E, segundo a ONG Transparência Brasil, o PSDB foi o partido que mais arrecadou das grandes empresas nas últimas eleições, 162 milhões, seguido pelo PT, 138 milhões, e pelo PMDB, 108 milhões. Dentre essas doações, há um destaque muito grande da Friboi, que foi a maior doadora para campanhas eleitorais agora em 2014, e de grandes empreiteiras envolvidas na Lava Jato, OAS, Andrade Gutierrez, UTC, Odebrecht, Queiroz Galvão.
E todos os grandes partidos receberam dessas grandes empresas. E aí vai minha pergunta. O senhor é favorável ao financiamento privado de campanha, ao financiamento misto de campanha, ao financiamento público de campanha? Esse é o debate que está na Câmara, está no Senado, e eu gostaria de saber qual é a posição do PSDB. O PMDB já apresentou ontem a sua proposta no que diz respeito a financiamento de campanha para a reforma política. Qual será a posição do PSDB em relação a essa temática? Começar pela primeira observação que você fez em relação ao prefeito Romero. Não há nenhum distanciamento. Pelo contrário, amanhã mesmo estou indo a Campina e vou ter mais um encontro com ele. Converso com o Romero com frequência, temos uma ação de parceria. Quanto à decisão que ele poderá vir a tomar de permanecer no PSDB ou não, é uma decisão que cabe a ele. Eu já externei publicamente o meu ponto de vista. Acho que ele não deve sair. Será um equívoco político a saída dele, até porque os argumentos que se apresentam são muito frágeis. Então não há nenhum distanciamento. Agora, Romero é autônomo. Ele é o principal líder da cidade, pelo fato de ser o prefeito. Não é tutelado por ninguém, nem por mim, nem por ninguém. E, portanto, se depender da minha opinião, do meu apelo, ele permanecerá no PSDB e nossa relação está absolutamente normal, sem nenhum tipo de distanciamento. Quanto aos aspectos do financiamento de campanha, é preciso compreender que o dinheiro de corrupção só existe na relação de empresa com governos. Quem está na oposição, por exemplo, não pode ser responsabilizado de forma nenhuma por desvios, por sobrepreço, por superfaturamento, por pagamento de propina dentro do próprio governo. Não há como confundir uma coisa com a outra. Essa tentativa de fazer com que a luz se apague e todos fiquem iguais no escuro é a tática que o governo vem tentando realizar há muito tempo. Então nós não vamos nos intimidar com essa postura, tanto é que apresentamos o projeto de lei através do deputado Carlos Sampaio, para que partidos que recebam doações fruto de corrupção tenham o seu registro cancelado. E isso não atingirá o PSDB de forma nenhuma. Eu não tenho como contestar os dados que você apresentou aqui, mas posso dizer que, com certeza, o PT recebeu ao longo do tempo muito mais doações do que o PSDB. Esse dado é só da campanha. Tá, da campanha eleitoral. É corretíssimo que o PT foi o partido que nos últimos 4 anos mais recebeu doações de empresas privadas no muito país. Mais. Eu particularmente acredito que precisamos criar um mecanismo de limite de doações. Eu acho que a doação privada ela deve ser mantida porque a sociedade não vai tolerar bancar ainda mais essa despesa de campanhas eleitorais. As pessoas já pagam muitos impostos, já não tem a contraprestação de serviço na educação, na saúde, na segurança pública, temos problemas graves em todas essas áreas. Então você criar um sistema de financiamento público significa dizer que toda a população vai custear o preço integral, a despesa integral das eleições. Ou seja, teremos mais impostos para que as pessoas paguem numa carga tributária que já é hoje escorchante no nosso país. Deixar isso de forma livre como está, também não creio que seja o melhor caminho. Então, poderíamos fixar limites para doações, unindo pessoa física com pessoa jurídica, para não empurrar o processo da disputa eleitoral definitivamente para o Caixa 2, que você tem dificuldade enorme de controlar. Ou então, a prática de truques, onde você permite a doação da pessoa física e as pessoas físicas são utilizadas para fazer lavagem de dinheiro. Existe uma investigação em curso, por exemplo, em relação à multa que foi paga no processo do Mensalão pelo ex-ministro Zé Disseu, que recebeu doações de 3.900 pessoas. O Ministério Público desconfia que essas pessoas receberam dinheiro de Caixa 2 para fazer a doação lavando o dinheiro através das multas. Então, é algo que é muito grave e que precisa naturalmente de controle e de mecanismos de fiscalização. Então, o modelo que defendo é um modelo onde você possa ter um limite de doação privada na pessoa jurídica, mantendo a doação da pessoa física, evitando que a sociedade possa ser chamada a pagar mais impostos para financiar as campanhas eleitorais. Senador, o Estado da Paraíba e a Prefeitura de Campina Grande atrasaram
o repasse que vinham fazendo a ACD. E aí eu lembro que a ACD foi uma de suas bandeiras de luta, trazer a ACD para Paraíba. E eu queria saber sua opinião a respeito disso. Essa semana a ACD, inclusive, suspendeu as atividades, voltando ontem ou antes de ontem, quando a Prefeitura fez o pagamento de parte do repasse, porque a outra parte vem do governo do Estado. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso e o que é que o senhor pode fazer para ajudar nessa luta? O que eu posso fazer é o que eu tenho feito. Toda vez que se constata esse atraso, eu faço contato com o prefeito Romero, com o vice-prefeito Ronaldo Filho, para que a Prefeitura tome providências. A Prefeitura encontrou um embaraço legal através de um projeto de lei que atrasou na tramitação junto à Câmara Municipal, o que não daria o respaldo para que o pagamento fosse feito. Não era especificamente a falta do dinheiro, até porque o volume não é tão grande, mas um procedimento legal burocrático que estava atrasado. Eu espero que esse atraso não ocorra mais. É inconcebível que você possa imaginar que uma instituição como a ACD, pela qualidade do serviço que presta, pela importância do que ali é feito, deixe de receber repasses da Prefeitura, do Governo do Estado, mesmo que seja por questões burocráticas. Eu espero que o problema tenha sido sanado definitivamente e que agora esta parceria flua de forma natural num país onde você vê tantos escândalos, né, tanto desvio de dinheiro público. É preciso que os governos se qualifiquem para dar resposta à sociedade nas suas demandas básicas. A insatisfação das pessoas não é apenas com a corrupção. Claro que as pessoas estão cada vez mais indignadas com tudo que está sendo revelado, mas é também com a falta de segurança. Nós tivemos aqui em João Pessoa, ontem vocês discutiram isso aqui, uma escola estadual no Valentina que fechou as portas, deixou de funcionar porque as pessoas não têm mais segurança. É o homicídio em São Bento, é o homicídio na padaria aqui no Cristo, são os assaltos, e as autoridades estaduais continuam zombando da inteligência e da capacidade do nosso povo, porque toda vez que vocês entrevistam uma autoridade da área de segurança pública, o próprio governador, não, está tudo bem, está tudo às mil maravilhas. E as pessoas não aguentam mais essa postura de sequer existir o reconhecimento do problema. O primeiro passo para se resolver um problema é reconhecer a sua existência. Quando você tem um caos na segurança, como estamos tendo, e as autoridades dizem que está tudo bem, está tudo sob controle, as pessoas se sentem entregues à própria sorte. A educação não... A gente conversa mais daqui a pouquinho. São 10h16 e ainda na entrevista com o senador Cássio Cunha Lima, quem faz a pergunta agora é o editor de política do Jornal da Paraíba, Suetônio Souto-Maior. Bom dia, senador. Bom dia aos colegas de bancada. Eu queria retomar aqui uma questão, foi de uma pergunta anterior, da possível saída, né, do prefeito Romero Rodrigues do PSDB, né, ter sido muito comentada em Campina Grande. Eu gostaria de lembrar que, acho que em 2005, 2004, no primeiro governo do ex-presidente Lula, né, surgiu também uma especulação da saída do senador do então governador Cássio Cunha Lima para um partido da base aliada, né, de Lula naquela época, que também facilitaria, nos mesmos argumentos de agora, a aquisição de convênios, de mais recursos aqui para o Estado. Né, eu lembro que o PTB chegou a formular um convite, né, para que o governador, então governador na época, mudasse de partido. Né? E na época foi também quando estourou o escândalo do Mensalão, um escândalo muito ruidoso, e lembro que o senhor disse, relembrando aquela velha frase, né, quem tem tempo não tem pressa, esperou que se desenrolasse ver se no que aquilo ia dar, né, e o senhor não foi. Nesse momento que surge também essa expectativa em relação a Romero Rodrigues, há também um escândalo do Petrolão. Né, o conselho que o senhor daria para ele seria com base na experiência própria? A não ida naquela época foi a melhor opção para o senhor também? Olha, engenheiro de obra pronta, profeta do acontecido, é sempre mais fácil. Você faz uma série de especulações como se eu tivesse prestes a sair. O que houve foi tão somente naquela ocasião, foi um convite que foi recusado. Eu tratei inclusive isso de forma pública.
Romero também tem um convite que foi trazido de forma pública. Eu não posso responder por Romero. Já é a segunda vez que me perguntam sobre isso, já emiti minha opinião. Na minha opinião, ele não sai do PSDB. Agora, ele é autônomo para tomar a decisão. Então, a resposta já foi dada. Se quiser eu repetir, eu vou repetir. Mas a minha opinião é que ele não deve sair do PSDB. Agora, ele tem autonomia para tomar a decisão que achar mais conveniente para o futuro político dele, para a gestão que ele tem a responsabilidade de conduzir. Voltamos a conversar com o senador Cássio Cunha Lima daqui a pouco, abrindo para a participação dos ouvintes no WhatsApp 81324088 ou no telefone direto aqui da redação, o 21080101. São 10 horas e 22 minutos e eu pergunto ao senador Cássio Cunha Lima sobre o que a gente tem conversado muito aqui no programa nos últimos dias. A gente sente um projeto de governo do governador Ricardo Coutinho, não um projeto de governo do Estado, já um projeto municipal, um foco nas eleições de 2016. A impressão que a gente tem é de que o governador foi reeleito, parece afinado com os demais poderes, conseguiu fazer o presidente aliado na Assembleia Legislativa e que ele já foca agora nas eleições municipais, ganhando fôlego, que é o que Verônica aborda muito, que ele parece ter um projeto de governo bem maior que o que a gente pensa. Aí eu pergunto se o senhor concorda com isso, se o senhor já identifica nele essa preocupação com 2016 e como a oposição que o senhor lidera aqui vem se programando para evitar isso, para evitar que ele ganhe fôlego aí até 2016, também aí nas eleições municipais. E se dentro dessa estratégia, se é verdade que o senhor já tenta uma reaproximação com o prefeito da capital, Luciano Cartacho. O nosso papel na oposição, o meu particularmente, é sempre procurar chamar a atenção das pessoas em relação à prática, à conduta, o comportamento, o procedimento da ação política de Ricardo. Ricardo tem um estilo de fazer tudo aquilo que a velha política faz e tentar se apresentar como algo diferente, como algo que está longe dessa prática política. E ele pratica atos extremamente atrasados, a começar pela perseguição. Perseguição que ele faz às pessoas humildes, ao servidor público, prestadores de serviço. É algo que chega à raia do desumano, e sempre com a postura republicana. Eu estou vendo aqui na manchete do Jornal da Paraíba, o Ministério Público Federal investiga contratação ilegal nas cooperativas do governo. Essas cooperativas, a terceirização, a privatização feita nos hospitais é um escândalo que precisa ser investigado. Então é um governo que tem uma prática política atrasada de perseguição, é um governo que tenta cooptar setores importantes da imprensa, é um governo que tem denúncias gravíssimas de malversação de dinheiro público. O processo eleitoral demonstrou todos os abusos que foram praticados e que interferiram no resultado da eleição. Eu estou, como cidadão, esperando que o Tribunal Regional Eleitoral julgue o processo. O que não pode é julgar uns e não julgar outros. E ainda mais no caso da Paraíba, onde já tem um precedente que foi a minha cassação. Então, quero saber se a justiça pende só para um lado ou se para os dois lados da balança. Porque os abusos que foram praticados, rios de dinheiro que foram gastos na campanha eleitoral, a máquina pública funcionando de forma desmedida. Você tem um estado onde o presidente do Tribunal Regional Eleitoral tem um filho nomeado como procurador da Assembleia Legislativa do Estado, que é presidida por um aliado do governador. E se você perguntar a Ricardo, ele vai dizer, não tenho nada a ver com a Assembleia. E tem, óbvio que tem, comanda aquilo, só que eles ficam sempre querendo se mostrar distante disso, e isso é muito ruim. Então, cabe às pessoas avaliarem isso. É um governo que, durante o primeiro mandato, fez um conjunto de promessas que não foram cumpridas, escapou graças a um acervo de projetos e obras que vinham do meu período de mandato. Parece uma disputa pequena, mas essa é a verdade. Centro de convenções de João Pessoa, estradas no interior, construção de casas, de adutoras, todos projetos que vinham com trabalho realizado durante o meu período de mandato. Então ele tem essa prática política extremamente atrasada, denúncias de corrupção que ele não responde. Ora, é um Estado, e esse assunto sumiu da mídia.
né? Porque ele exerce essa pressão em cima de setores importantes da mídia. O que foi feito do inquérito onde dinheiro foi apreendido num carro com anotações para o irmão do governador, para secretário de Estado, isso simplesmente some, desaparece. Quer dizer, todo aquele debate que foi feito durante a campanha eleitoral parece que some. O nosso papel é continuar alertando as pessoas em relação a essa realidade. E se submeter à decisão soberana das urnas, apesar de todos os abusos que foram praticados. Então, tem que consigam enganar muitos por muito tempo. Mas o senhor está mantendo contato com os prefeitos, está reagindo como líder de oposição, já está nesses contatos e está mesmo tentando se reaproximar do prefeito Cartacho? Veja só, eu nunca tive aproximação com o Cartacho, né? No campo político, nunca. Ele fez uma aliança absolutamente oportunista, eleitoreira, com o Ricardo. O que foi feito na aliança do ano passado entre o PT e PSB foi algo de um oportunismo sem precedentes na história política da Paraíba. Sem nenhum movimento de coerência, tanto é que, passada a eleição, essa junção se desfez, mas se desfez na semana seguinte. Então eles se juntaram apenas por conveniência eleitoral. E é exatamente a contradição que Ricardo vive, que Ricardo no discurso, da boca para fora, é contra tudo isso. Mas na hora que interessa a ele, lixe-se coerência, lixe-se trajetória política, e se aliou com o com o Luciano Cartacho, com quem tinha diferenças enormes, e essas diferenças, por exemplo, eu nunca tive. E passada a eleição, como é que está a relação dos dois hoje? Como é que vão construir a parceria, a prefeitura, que é o que interessa a população? O senhor não acredita nessa aliança até 2016? Não, cabe a eles dizer. Eu quero saber como é que está a relação administrativa. Tem um sentido de colaboração verdadeira? O que eu tenho notícias, né, as informações todas, é que tem uma disputa surda e que as pessoas percebem. Vamos aos ouvintes agora. O Silvio fala com a gente do Castelo Branco. Bom dia, Silvio. Bom dia, Neuma. É Silvio DVD aqui do Castelo Branco. Primeiramente, parabenizar o senador Cássio. Eu sou um cassista de muito tempo, acredito nele sempre. Essa derrota eu não engoli ainda, a verdade é essa. Eu acho que mais da metade da Paraíba não entendeu essa derrota para o governador Ricardo Coutinho. Então, senador Cássio, eu queria dizer que o senhor continue na luta e não deixe de lutar pela Paraíba, senador, porque o senhor foi um grande governador, sem ter nenhuma dúvida. O senhor é a liderança dessa Paraíba. Então, um abraço para o senhor e tudo de bom, senador Cássio. No horário de Brasília, 10h34. CBN João Pessoa. Apresentação, Nelma Figueiredo. 10h34, Verônica, mais informações de ouvintes? Pois é, tem uma pergunta minha, eu quero falar um pouco dos projetos do senador, né? Ele que é líder do PSDB lá no Senado. Senador, recentemente o senhor apresentou um projeto que propõe regularizar a cobrança dos planos de saúde. Eu queria que o senhor detalhasse para o ouvinte da CBN que projeto é esse. É interessante que as pessoas saibam sua participação lá no Senado. E tem uma outra pergunta aqui que é de Gabriel Boto, do Jardim Luna. Ele diz, em meio a um momento crítico no nosso país, em que o Legislativo pede corte de gastos ao governo, o que o senador acha do aumento exacerbado do fundo partidário? Então, são essas duas perguntas para o senhor, senador. Sobre o projeto de lei dos planos de saúde, é uma proposta de criar regras mais claras, onde o usuário, aquele que que paga o seu plano, tenha mecanismos de controle, sobretudo das formas de reajuste que não são devidamente esclarecidas pela agência reguladora e pelo próprio governo. Então, você cria uma regulamentação onde você tem contratos mais claros e regras mais nítidas para o reajuste dos planos. Acho um equívoco o aumento do fundo partidário. No momento em que o país fala em cortes em várias áreas, aumentar o fundo partidário vai na contramão de tudo o que está acontecendo. Acho que eu, particularmente, nunca tive compromisso com o erro. O Brasil vive um momento tão importante que tantas mudanças precisam ser feitas na cultura política, na forma de fazer a política, que é o que as pessoas estão aguardando de quem está no exercício dos mandatos. Então, acho que o Congresso aprovar, e não teve meu voto nesse sentido, aumento de fundo partidário vai na contramão de tudo aquilo que as pessoas estão aguardando
As pessoas querem governo que consiga oferecer serviços mínimos em qualidade de saúde, de segurança, de educação. O Estado brasileiro não se preparou para isso. Infelizmente, perdemos um tempo preciosíssimo e todo o esforço do equilíbrio econômico do país foi jogado por terra. Olha, o que aconteceu com o FIES, falávamos agora no intervalo, é um desrespeito, é uma desumanidade você brincar. A palavra é essa, brincar com a vida de milhões de jovens como o governo federal fez. A falha não foi do sistema. É óbvio que não. Só os ingênuos podem acreditar que o site não vai receber novas inscrições. O sistema tem gente por trás operando esse sistema. O sistema não é autônomo, não tem geração espontânea. Então, para não assumir a falência do programa, como está acontecendo com o Pronatec, como está acontecendo com Minha Casa Minha Vida, o Minha Casa Melhor já acabou, o Bolsa Família, eu tive em Sousa há 15 dias, fui a Sousa, São José da Lagoa Tapada, Aparecida, Pombal, Condado, Malta, Patos, Juripiranga, Campina Grande, estive aqui em João Pessoa. Foi uma rodada longa que fiz há 15 dias. O prefeito André Gadelha, por exemplo, diz: Cássio, depois de muitos anos, eu começo a perceber pessoas mais pobres indo à prefeitura pedir comida. Por quê? Porque o Bolsa Família está sendo corroído pela inflação. Então, a inflação é o castigo mais perverso para o assalariado. É a forma mais cruel de você diminuir o poder de compra e trazer as pessoas para uma situação de pobreza novamente. Então, a situação é muito grave, porque nós tínhamos conquistado a estabilidade econômica a duras penas, e o governo, para ganhar a eleição de todo jeito, de todo modo, como aconteceu aqui na Paraíba também, quebrou o Estado, quebrou o governo, e agora promovendo esse ajuste fiscal, que é injusto, porque as pessoas estão pagando mais tarifas cujos preços eram controlados pelo próprio governo, me reporto especificamente a energia e a combustível, e tendo a carga tributária, ou seja, aumento de impostos. E, por outro lado, o que é que o governo faz? O governo corta na própria carne? Não. A presidente Dilma Rousseff mantém milhares de cargos comissionados, mantém 40 ministérios. Por incrível que pareça, há 15 dias, o governo federal estava tentando aprovar mais cargos no Congresso Nacional. É porque a Câmara não permitiu. Eram mais 150 cargos com salários de 15 mil reais, de 18 mil reais. Então, eles não cansam de aparelhar o Estado brasileiro para manter o seu projeto de poder e chama o trabalhador. Vocês todos, vocês aqui trabalham, vocês recebem salário e pagam impostos. Vão ter um aumento de carga tributária para manter essa máquina inchada de 40 ministérios, milhares de cargos comissionados e que não presta serviços com o mínimo de qualidade que se espera. Como é que anda a saúde no Brasil? Como é que anda a segurança pública na Paraíba? Como é que anda a educação? Então, há uma falência, né, da capacidade de agir do governo, fruto de um projeto de poder. Se abandonou um projeto de país para abraçar um projeto de poder e se instaurou o caos no país, infelizmente. Senador, vamos tentar ouvir mais ouvintes. Sátiro fala com a gente do bairro de Cruz das Armas. Bom dia, Sátiro. Bom dia, senador. Canta Lima, Pedro Sátiro, vos fala. Eu, como o senhor sabe, sou da paridade que está amparada pelo artigo 40 da Constituição, inciso 4. Lá do sua bancada, eu já sabia antecipadamente, eu disse na Assembleia, que olha, nós vamos perder nossos direitos. Eu já sabia, antecipadamente me avisaram. Foi 19 votos contra 12. E até tudo... Sátiro, nós não estamos conseguindo entendê-lo. Vamos ouvir então o Paulo do Castelo Branco. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Bom dia, Nelma. Me permita saudá-la pela sua chegada à CBN. Gostaria também de dizer inicialmente que eu nem sou funcionário público, nem sou vinculado a partido, filiado a partido. Digo isso porque na Paraíba tem-se um costume de quando se faz uma indagação a um determinado entrevistado, ele querer desqualificar a pessoa quando a pergunta não lhe é conveniente. Senador, o senhor citou agora há pouco a questão da sua cassação do período 2006-2010. Naquela época, o senhor com seus advogados
soube usar muito bem o Instituto da Procrastinação, com vários recursos de direito, é verdade, mas chegando até a fazer embargos de embargos, e agora o senhor se queixa da Justiça Eleitoral. Com todo o respeito que lhe tenho e ao seu cargo, eu pergunto, senador, o senhor diria que isso é coerência? Bom dia a todos. Paulo, o meu processo foi julgado nas duas instâncias, no TRE e no TSE. Houve julgamento final, trânsito em julgado, tanto é que fui afastado do mandato. No meu caso, por exemplo, o julgamento do TRE, o meu mandato foi cassado em 40 minutos de julgamento. Em 40 minutos, sem um pedido de vista, sem uma análise mais profunda, fora o voto do próprio relator da época, em 40 minutos a sessão foi encerrada e meu mandato estava cassado. Quando o processo subiu para o TSE, em 17 minutos o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer sobre o meu caso. Então, o que eu estou pedindo, o que eu estou reclamando, Paulo, é que tenhamos a mesma celeridade. Eu só quero que o processo seja julgado. Então, se querem absolver Ricardo, absolvam. Se lá o presidente do TRE acha que é normal o filho estar nomeado na Procuradoria da Assembleia e a sociedade acha isso também normal, paciência, eu vou fazer minha parte, que é chamar a atenção das pessoas para o que está acontecendo. Então, o que eu estou pedindo é a prestação do direito jurisdicional que qualquer cidadão tem com a realização do julgamento. Seja para condenar, seja para absolver, se for esse o desejo do TRE, achar que tudo foi normal, que não houve... Eu fui cassado porque Geovaldo Carvalho escreveu colunas no jornal A União que eram elogiosas ao meu governo. E aí a Justiça Eleitoral entendeu que artigos que foram publicados no superlido jornal A União interferiu no resultado da eleição. Ou seja, eu fui eleito governador porque o que foi escrito no jornal A União interferiu no resultado da eleição. Tenha paciência. É desrespeitar demais a soberania do voto. Em relação aos programas sociais, no período da eleição, o programa foi suspenso. O atual governo entregou o cheque do Cooperar até a véspera da eleição. E mesmo assim, com o meu programa social suspenso antes do período eleitoral, o TRE entendeu que aquele programa interferiu no resultado da eleição. Então eu quero saber se os cheques do Empreender também não interferiram. Cheques que foram dados a vereadores, a familiares de vereadores, as demissões que foram feitas no período eleitoral, as contratações, os codificados que foram enxertados na folha. Quer dizer, nada disso interferiu no resultado da eleição. Eu só quero, Paulo, que haja o mesmo peso e a mesma medida. E que pelo menos haja julgamento, que não se faça a procrastinação para evitar que o processo não termine nunca, termine o mandato e não se tenha a prestação da justiça. Aproveitar que Paulo é do Castelo Branco, para mandar meu abraço para Silvio e agradecer, Silvio, a você e a todos do Castelo Branco também pela confiança e pela solidariedade. Sátiro, não conseguimos ouvir sua pergunta, o som estava ruim. Eu vi você falando alguma coisa de artigo 40, fora isso não entendi muito bem o que era. Não deu para ouvir. E a Osmar também de Cruz das Almas, que não conseguimos ouvir. Antes da gente passar para mais dois ouvintes, informações aqui da Polícia Rodoviária Federal de que a BR-230, no sentido Bahia-João Pessoa, está com um trecho alagado de aproximadamente 200 metros. Então, trânsito lento aí entre Bahia e João Pessoa. Dirigir com atenção. E ouvimos agora o Pedro, que fala conosco do Oceania. Bom dia, Pedro. Bom dia, Nelma. Bom dia, senador. Bom dia, Verônica. Senador, o ouvinte anterior falou em procrastinação. Mas eu queria saber que nome se dá ao que o atual governador está fazendo com a justiça, porque a justiça manda, tem diversas decisões transitadas em julgado e simplesmente o governador não cumpre. É exemplo o caso do IPEP, o caso da Defensoria Pública, do pessoal concursado da Polícia Civil. Isso aí não caberia uma intervenção federal por descumprimento de decisão judicial? Eu não entendo, não sou jurista, mas eu gostaria que o senhor explanasse a sua questão. E a segunda questão, eu queria saber, a gente entra com um pedido de correção de iluminação pública hoje em dia, que é da alçada da prefeitura, e passam meses para que eles atendam.
Há alguma coisa a se fazer isso, já que essa medida parece que foi de cima para baixo, de tirar das concessionárias e pôr na mão da prefeitura? Obrigado. Vamos direto à pergunta da Ana, que liga dos expedicionários, e o senador responde as duas. Bom dia, Ana. Bom dia. Ana? Eu estou esperando. Pode perguntar ao senador, ele está te ouvindo. Bom dia, senador Cássio Cunha Lima. Estou muito feliz de estar ouvindo o senhor falar aí na rádio. Absurdo, governador. Meu senador, esse governador dá 1% de aumento a gente. Absurdo é esse governador não querer pagar 30% que o senhor deixou para pagar ao pessoal da saúde, aos profissionais da saúde. Absurdo é tudo isso que esse homem faz. Esse homem faz tudo e não tem justiça para ele. Absurdo foi aquilo que aconteceu na Assembleia Legislativa também. Senador. Pedro, quanto à questão da intervenção, a Associação dos Procuradores do Estado já entrou, inclusive, com um pedido de intervenção federal junto ao Supremo. Mas óbvio que é uma medida extrema. Não é fácil você imaginar que por uma decisão judicial você vai fazer uma intervenção no Estado. Mas Ricardo é useiro em descumprir decisões judiciais, exatamente porque acredita que ninguém vai ter coragem de fazer a intervenção. Então, descumpre a Constituição, descumpre planos de cargos, desrespeita a lei em vários momentos, porque ele acha que ninguém vai ter coragem de fazer a intervenção. Quanto à iluminação pública, a solução é continuar reclamando. Aí temos o PROCON, tem a própria Prefeitura, Pedro. Foi uma legislação criada no sentido de permitir que os municípios possam criar suas estruturas de iluminação pública, e aí tem cidade que funciona melhor, tem cidade que funciona mal. Então é a postura do cidadão, né, a sua postura cidadã de continuar exigindo, cobrando, participando das emissoras de rádio, fazendo a denúncia, para que o serviço seja prestado com a qualidade mínima necessária. Ana, em relação ao 1%, o número fala por si só. Inflação de 8%, 1% de reajuste, significa perda real de 7%. E sem falar naqueles casos em que foi concedido 1% de aumento, mas se tirou vale alimentação. Ou seja, na prática o salário diminuiu. Essa que é a grande realidade. Para muitos servidores, por incrível que pareça, o salário ou os vencimentos, né, diminuíram, porque deu 1% apenas de reajuste e reduziu o valor do vale alimentação. No final do mês, o vencimento estava menor do que no mês anterior. Então, tudo isso contraria o discurso que Ricardo fez na campanha, que respeita o servidor, que foi o governador que mais deu aumento. Então, o que Ricardo diz não se escreve. Ele inventa número, ele cria estatística, ele cria uma realidade que não existe. A quantidade de inverdades que foram ditas na propaganda eleitoral, nos debates, e ele faz isso com a cara mais lisa do mundo. Ele faz aquela cara, né, de quem tem muita austeridade, é o estilo que ele faz, né, de pouco sorriso, para poder exatamente dar um ar de credibilidade às coisas que ele costuma dizer, inventando muitas delas. Inventa, mas inventa mesmo. É impressionante como ele tem essa capacidade. Então cabe à sociedade olhar de forma mais crítica e observar esse procedimento para que as pessoas possam julgar de forma adequada tudo que vem acontecendo na Paraíba. Verônica Guerra. Senador, o senhor tem tido uma boa visibilidade no cenário nacional aí como líder do PSDB no Senado. Aqui na Paraíba, se esperava, ou se espera, né, automaticamente, que o senhor seja líder do bloco de oposição aqui, porque a maior força é contrária às forças do atual governador Ricardo Coutinho. Hoje a gente deu uma notícia aqui na CBN de que Ricardo Marcelo, o deputado Ricardo Marcelo, está deixando o PEN. A gente sabe que Ricardo Marcelo é um dos seus aliados e está deixando. Primeiro afastou-se da Assembleia, pediu licença, e agora está saindo do PEN para ir, certamente vai para um novo partido que deve ser não sei se volta para o PSDB ou se vai para o DEM, que está fundindo com o PDT. PTB. E aí eu queria saber sua opinião. Existe um anseio de que o senhor, de fato, comande a oposição aqui no Estado. Mas o que a gente vê na Assembleia até agora é uma oposição muito desmobilizada. Qual a sua opinião sobre isso? O que é que o senhor pretende fazer? De fato, vai se comportar de fato como líder da oposição aqui na Paraíba? Verônica, eu tenho
me desdobrado para cumprir minhas tarefas. Não é fácil você estar no exercício do mandato de senador. Já é uma tarefa que exige, obviamente, atenção e eu fui eleito para isso. Agora, como líder da bancada, uma bancada que tem Aécio Neves, José Serra, Anastasia, Tasso Gereissati, você tem um Álvaro Dias, um Aloysio Nunes. Então, liderar uma bancada desse nível é trabalhoso e eu faço de forma dedicada. Nós temos na Assembleia, pelo PSDB, 4 jovens talentosos deputados. São 3 deputados e uma deputada. Camila Toscano, Dinaldo, Vanderlei Filho, Dinaldinho, Bruno e Tovar. Então, essa bancada vai fazer seu trabalho. Agora, nós não podemos deixar de reconhecer que hoje rede social tem uma força muito grande, a Paraíba tem uma profusão de portais de notícias, o governo tem um controle absoluto sobre boa parte desses portais de notícias. Não é toda rádio que eu tenho acesso para falar como a CBN. Tem rádio na Paraíba que eu estou proibido de falar, porque o governo proíbe. Tem um aqui do lado, por exemplo, que para falar dá trabalho. E é o dia inteiro levando cacete. É o dia inteiro a máquina pública com dinheiro público, dinheiro do povo, comprando sites, comprando emissora de rádio, comprando programas de televisão, cerceando a liberdade de imprensa, ou pelo menos tentando cercear essa liberdade de imprensa, num processo que jamais foi visto na história da Paraíba. E aí você não consegue caixa de ressonância, pura e simplesmente. Esses jovens deputados estão lá fazendo o trabalho deles. E não é só a bancada do PSDB. Nós temos hoje 15 deputados que estão na oposição. Então, 15 num colegiado de 36 não é um número tão pequeno. Agora, o governo tem um controle absoluto, ou tenta ter, de parte da mídia. Mas o que é que o senhor achou pontualmente da reação do deputado Ricardo Marcelo? O senhor esperava que ele se afastasse do governo? Que ele saísse da Assembleia, que ele pedisse licença? Não conversei com o Ricardo Marcelo sobre esse pedido de licença dele. É difícil, Verônica. Às vezes as pessoas pensam que você consegue ter o tom da onipresença. Vejam que vocês querem que eu dê conta da Prefeitura de Campina Grande, porque me perguntaram sobre a Prefeitura de Campina Grande. Você me perguntou sobre a ACD, quer que eu dê conta da falta de repasse da ACD. Por falar em ACD, chega aqui uma boa notícia, senador, que o senhor certamente vai gostar. Dos projetos, né, de Brasília e minha atuação como senador. Aí quer que eu dê conta da Assembleia Legislativa, quer que eu dê conta... Eu não consigo dar conta disso. Mas não é jornalista não, senador. O jornalista faz só a ponte. É o povo que está perguntando e a gente faz só a ponte entre o povo e o senhor. São seus eleitores. Eu não consigo ser ao mesmo tempo prefeito de Campina Grande, deputado estadual, deputado federal, senador e governador do estado como membro da oposição. Eu procuro fazer o meu trabalho principal, que é ser senador da Paraíba, defender nosso estado, lutar por um Brasil melhor, um Brasil mais ético, apontar os problemas que estamos vivendo, a criar alternativas para a solução desses problemas. Mas eu não tenho o dom da onipresença, não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Então procuro cumprir meu papel e vou continuar cumprindo, mas não consigo chegar nesse grau de detalhe para responder uma pergunta como a sua. Por que Ricardo Marcelo, né, tirou licença da Assembleia? Por que eu perguntei sua opinião sobre a licença de Ricardo Marcelo. Eu não posso opinar, Verônica, sobre uma licença que é um caráter, uma atitude unilateral de vontade. É uma licença dele. Aí só quem pode responder essa pergunta é ele, não eu. Não tenho como responder essa pergunta, por mais boa vontade que eu tenha de responder suas perguntas, porque a minha elas são feitas. Já que o senhor falou em ACD e em Prefeitura de Campina Grande, Cacá trouxe aqui uma boa notícia, que a instituição acaba de anunciar que reabre, né, as atividades a partir de hoje, né, 20 de março, depois de ser informada que a Prefeitura aprovou na Câmara o projeto de lei que estabelece um cronograma de repasses para todo 2015. Boa notícia, né? Grande notícia. Aleluia. Que não se repita mais. Senador, e já que nosso ouvinte falou aí do reajuste de 1% do servidor público, eu vou perguntar para o senhor rapidinho, que o nosso tempo está quase acabando, ainda tem gente querendo fazer pergunta, mas o que é que o senhor achou daquela atitude do governador de abrir mão do reajuste do próprio salário, da vice e dos assessores? O que é que o senhor achou disso? É mais uma malandragem de Ricardo, porque ele abriu mão do aumento para diminuir o teto do servidor público, mas voltou a receber da universidade. Então, ele não vinha recebendo, durante a eleição, ele não recebia o salário que ele faz jus na Universidade Federal, que ele é funcionário da universidade. Então ele deixou de ter o reajuste para fazer
né, o discurso de que estava cortando e manter o teto mais embaixo, mas voltou a receber da universidade. Então, na prática, ele compensou o que não estava recebendo do governo do Estado com o que passou a receber novamente da Universidade Federal. Artigas, rapidinho aí, porque nosso tempo está acabando. Vamos lá, uma pergunta bem rápida. Bom, o PTB do ex-deputado Wilson Santiago está se articulando com democratas para fundir-se em um novo partido. E isso certamente colocaria essa nova agremiação numa posição um pouco em cima do muro, porque alguns deputados de alguns desses partidos estão próximos do governo, outros estão na oposição. Paralelamente, o ex-prefeito de São Paulo e atual ministro das Cidades, Gilberto Kassab, articula a refundação do velho PL, com uma ampliação da base do atual PSD, procurando aí angariar mais apoio para a base do governo. Como o senhor entende essas reaglutinações de partidos e qual a perspectiva para a reforma política que o PSDB vai defender agora a respeito das cláusulas de barreira, da criação de novos partidos, né, do fundo partidário? Tem que criar uma norma que acabe um pouco com esses espaços de fraude que existem no Brasil. O Congresso, inclusive, aprovou recentemente um projeto de lei que só permite a fusão de partidos depois de 5 anos de existência. Porque tinha toda uma manobra anunciada publicamente que o PL seria criado para ato contínuo se fundir com o PSD, abrindo uma janela para que os parlamentares pudessem mudar de legenda cumprindo os requisitos da lei. Então, uma das reformas que o Brasil mais precisa é com vistas à melhoria do desempenho dos partidos. Fim das coligações proporcionais, que já foi aprovada lá no Senado, em primeiro turno. Cláusula de desempenho para que os partidos tenham efetiva representação na sociedade e, com o passar do tempo, você ter, naturalmente, um elenco partidário que seja mais compatível com a necessidade de representação na nossa sociedade. Da forma como está, não pode continuar. As coisas precisam mudar no Brasil de forma muito grande, de forma muito ampla, para que o Brasil avance na sua representação política partidária. Suetônio, rapidinho aí, que agora sim, estamos na reta final. Senador, o senhor vê similaridades entre os protestos que aconteceram recentemente, no último domingo, e os de 2013? E o que o senhor acha que vai sair disso? O que é que sai de prático desses protestos? É difícil você fazer uma previsão, mas sairá com certeza um Brasil melhor. Não há como você imaginar que as coisas não avancem. O Brasil conquistou a democracia e se dizia na época da democracia, vamos conquistar a democracia, porque através dela a vida das pessoas vai ter melhoria. Então veio a democracia e depois no ambiente democrático diz, olha, a vida não está melhorando porque não tem economia. Se a gente não estabilizar a economia, a vida não melhora. Aí conseguimos estabilizar a economia, avanços foram alcançados, são indiscutíveis que avanços foram alcançados. Eu não tenho dificuldade nenhuma de reconhecer conquistas e avanços que foram praticados durante o governo do presidente Lula, durante o governo da presidente Dilma, mas hoje nós temos uma situação de retrocesso. Retrocesso em todas as áreas. Conquistas foram, né, desperdiçadas e as pessoas vão para as ruas querendo mudanças profundas na relação da política com o governo. Então, infelizmente, não temos hoje um bom momento para o Brasil, mas sairemos mais fortes porque o Brasil sempre demonstrou, por razões óbvias, que é maior do que qualquer crise. São 11h04 e estamos encerrando a participação do senador Cássio Cunha Lima no CBN João Pessoa. Senador, só para finalizar, a gente falou no início da entrevista do pacote anticorrupção lançado pela presidente, que o senhor chamou aí de pacote requintado, e o Ministério Público Federal também está apresentando hoje sugestões nesse sentido. Agora pela manhã, a gente ainda não tem muitas informações sobre esse pacote. Mas o senhor vê com melhores expectativas essas sugestões do Ministério Público Federal? Vejo, porque o Ministério Público Federal, ao menos, seguramente não tem a intenção de fazer proselitismo político. Esse é um momento em que devemos fortalecer o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual também, no Brasil inteiro, para que não se tente desestabilizar um trabalho que, de forma indiscutível, vai melhorar o Brasil. Você pode ter um erro pontual aqui ou acolá de um membro do Ministério Público Federal ou estadual,
na própria magistratura você tem problemas, basta ver o caso escandaloso do juiz lá do caso de Ai, que é uma coisa que você não acredita, né, que o juiz foi passear de Porsche, o juiz roubou até o dinheiro do pão da casa do caba lá, pelo que eu soube, enfim. Então você tem instituições que precisam ser preservadas a despeito de equívocos que possam ser cometidos por alguns dos seus membros. Então o Ministério Público Federal precisa de apoio, precisa de respaldo, e nós da oposição no Brasil vamos apoiar o Ministério Público Federal, a pessoa do Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, mesmo tendo um senador do PSDB sendo investigado. E eu tenho certeza que, ao cabo dessa investigação, o senador Anastasia vai provar sua inocência. Mas isso não pode ser razão para você desestabilizar o Procurador-Geral da República, muito menos enfraquecer o Ministério Público Federal. Eu vou estar, inclusive, apresentando projetos na semana que vem, garantindo autonomia para a Polícia Federal. Estamos garantindo a inclusão do Conselho de Polícia dentro das regras de escolha de sabatina do Senado Federal. Vamos estar apresentando projeto de lei também preservando a autonomia dos advogados, ou seja, as instituições nesse instante precisam ser fortalecidas. Não é momento de você desestabilizar o Ministério Público, não é momento, muito menos, de você tentar enfraquecer a figura do Procurador-Geral da República. Verônica Guerra, encerrando aí. Pois é, só um abraço aqui, os jornalistas da rádio Morada do Sol, em Patos, senador. O jornalista Silvio Romero, que lhe manda um abraço, e me pede. Peça ao senador para mandar um abraço. Então, um abraço a você e a todos os queridos de Patos. Então, senador, pode se despedir do ouvinte CBN por hoje. E o ouvinte CBN vai ficar com o Bruno. Vai ficar com o Bruno Gouveia, vocalista do Biquíni Cavadão, que já está aqui conosco. Bruno completando aí 30 anos de Biquíni Cavadão. Então, um abraço a você, Bruno, alegria reencontrá-lo. E... O senhor, pelo visto, é fã do Biquíni. Fã. Nós temos uma história antiga, porque nós estudamos no mesmo colégio. Pois eu vi aí um abraço quando você chegou, fez questão de abraçar o senador aí. O senhor vai estar no show hoje do Biquíni Cavadão? Talvez eu não consiga estar, mas de coração presente, sim. Sempre. Não sei se o Ronaldo Filho vai estar, mas eu vou tentar. Não sei se eu consigo, porque eu tenho 2 outros compromissos. Mas uma alegria, Bruno, reencontrá-lo. É isso. O Coelho deve estar aí também, todos. Já deve estar chegando. Eu cheguei ontem à noite, o Coelho vai estar pegando o voo de manhã aqui. Então já deve estar estourando aqui. Tá? Um abraço para todos. Enfim, obrigado, Verônica, obrigado, Neumann, Cacá, todos que fazem a CBN, a você que também prestigiou com a audiência. Para não perder o hábito, o abraço para quem for o abraço, o beijo para quem for o beijo, paz e bem para todos. Obrigada, senhor.